Desejo compartilhar algo íntimo hoje, algo que não apenas me impactou, mas redefiniu completamente o curso da minha existência. Frequentemente as pessoas me abordam após uma palestra, um evento ou em diálogos informais e questionam com real interesse: Jim, qual foi o momento exato em que você enriqueceu? Minha réplica, na maioria das vezes, os surpreende. Elas aguardam que eu mencione um ano específico, um valor exato ou um grande golpe de sorte financeiro. Contudo, eu sempre esclareço: não foi na data em que o primeiro grande depósito entrou na minha conta, nem quando adquiri meu primeiro traje de luxo, dirigi meu primeiro carro sofisticado ou me mudei para a primeira residência deslumbrante. Esses elementos foram apenas os frutos visíveis de algo muito mais profundo. A verdadeira inflexão ocorreu no dia em que eu cessei as práticas que, silenciosa e invisivelmente, me mantinham estagnado. Aquele foi o instante em que minha trajetória de fato se alterou. E para mim, esse dia se materializou quando me encarei no espelho. Confrontei-me com honestidade e afirmei com absoluta convicção: basta. Isso termina agora. Durante anos, eu operei como a maioria das pessoas, no piloto automático. Despertava já exausto, arrastava-me pelo dia sem um senso claro de propósito e via chance após chance me ultrapassar. Eu me contava desculpas reconfortantes como: começarei amanhã. Mas o amanhã jamais chegava. Eu não estava exausto em todos os segundos, mas estava esgotado nos momentos cruciais, quando a ação era indispensável. A verdade é que eu não estava cansado porque o destino fora cruel. Não era exaustão por causa da economia, da má sorte ou de alguma força oculta me freando. Eu estava esgotado porque permiti que rotinas nocivas comandassem o espetáculo. E o fascinante é isto: no dia em que resolvi transformar minha vida, não acrescentei nada inédito a ela. Não obtive um emprego superior, mais aptidões ou uma sorte milagrosa. O que fiz foi suprimir os padrões destrutivos que silenciosamente roubavam meu potencial há anos. A maioria dos indivíduos crê que o sucesso é uma questão de adição: mais conhecimento, mais horas de trabalho, mais tarefas. Sim, há espaço para crescer e somar. Contudo, eis a ironia. Por vezes, o segredo autêntico está na subtração. É sobre eliminar as distrações, os pensamentos tóxicos e os comportamentos autodestrutivos que o mantêm preso na mesma realidade, ano após ano. Quando parei de narrar para mim mesmo a velha história do porquê eu não estava onde desejava, foi quando a barreira se rompeu. Pois as desculpas, meus amigos, são como âncoras. Elas o mantêm fixo nas circunstâncias presentes. Elas garantem que você permaneça exatamente onde está. No dia em que bani essas justificativas do meu léxico, comecei a dominar minha situação. Foi nesse dia que enriqueci, primeiro em espírito e subsequentemente na conta bancária. Não se tratou de mágica. Foi o ato simples, porém potente, de deixar de ser o fardo que eu mesmo estava carregando. Eu havia me tornado um especialista no jogo da culpa. Se algo não ia bem, eu tinha uma lista impressionante de culpados. É dessa economia, eu dizia. Ou é o governo, o sistema injusto, minha trajetória difícil, meu chefe incompetente. Eu tinha uma justificativa pronta para cada falha. E por um período, foi confortável acreditar nisso. Mas aqui está a verdade nua e crua que precisei engolir. Enquanto eu acreditava que o problema era externo, eu não tinha absolutamente nenhum poder para mudar meu interior. No momento em que percebi isso, doeu, mas também me libertou. Descobri que meu futuro era 100% minha responsabilidade. Não dos meus pais, não do meu chefe, não do mercado, apenas minha. E foi nesse dia que a semente da prosperidade foi lançada, não em minha carteira, mas em minha mente. E como toda semente, ela precisou ser nutrida com responsabilidade, disciplina e ação antes que pudesse brotar em algo valioso. Outra transformação crucial ocorreu quando parei de dedicar tanto tempo às companhias erradas. Quero ser claro, eu gostava dos meus amigos, valorizava nossas memórias,
Mas precisei encarar uma verdade desconfortável. A maioria deles não estava indo a lugar algum e estavam perfeitamente satisfeitos com isso. Embora essa fosse a escolha deles, era perigoso para mim. Porque a regra é clara, você não pode alçar voo cercado por pessoas contentes em apenas pular. Você não pode esperar evoluir se passa todo o fim de semana com gente que zomba da ambição e menospreza a ideia de autoaperfeiçoamento. Então, tomei uma decisão e não foi fácil. Comecei a restringir meu tempo com aqueles que não me inspiravam. Foi doloroso no início, mas indispensável. Pois você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Eu precisava que minha média fosse mais alta. Ao se distanciar das conversas medianas, algo poderoso acontece. O ruído em sua mente diminui, as dúvidas se dissipam um pouco. E nesse silêncio recém-descoberto, seus sonhos começam a falar mais alto. Sua visão se aguça, sua ambição começa a se expandir, pois não está mais sendo sufocada por pensamentos limitados. Eu enriqueci, não só financeiramente, mas mentalmente, no dia em que compreendi que meu ambiente estava moldando meu destino. E aqui está o ponto-chave. Eu tinha o poder de selecionar esse ambiente. Não esperei que o universo me colocasse magicamente em um círculo melhor. Eu fui atrás e encontrei mentores, líderes e parceiros que buscavam mais. Essa decisão, por si só, elevou meus padrões, minhas expectativas e, consequentemente, meus resultados. Também deixei de dizer sim para tudo e todos. Veja, antes desse ponto de inflexão, eu era o clássico bonzinho. Se alguém pedia ajuda para uma mudança, eu dizia sim, mesmo que tivesse metas importantes para trabalhar. Se alguém queria que eu dedicasse horas a um projeto sem conexão com meus sonhos, eu dizia sim, pois não queria parecer egoísta. Mas cada sim para algo irrelevante era, secretamente, um não para meu próprio avanço. Minha agenda estava lotada com as prioridades alheias, enquanto as minhas ficavam negligenciadas. O dia em que aprendi a guardar meu tempo como se fosse ouro, foi o dia em que tudo mudou. Percebi que o tempo é o único recurso que jamais se recupera. Uma vez gasto, foi para sempre. E quando comecei a dizer não às distrações, não estava apenas limpando minha agenda. Estava abrindo espaço para as coisas que realmente me impulsionavam em direção à minha visão. Outro hábito que abandonei foi viver como se o fim de semana fosse a recompensa e os dias úteis, a punição. Eu costumava me arrastar de segunda a sexta como se fosse uma sentença de prisão, apenas contando as horas até a noite de sexta, quando eu finalmente poderia viver. Isso é um problema. Se você enxerga sua semana como algo a ser suportado, você está vivendo sua vida ao contrário. A verdade é que a maior parte da sua existência acontece nos chamados dias úteis. Percebi que se continuasse a tratá-los como dias descartáveis, eu estaria descartando a maior parte da minha vida. Então, tomei uma decisão. Cada dia contaria, não apenas sábados e domingos. Encontrei motivos para fazer as segundas-feiras importarem, para tornar as quartas-feiras produtivas e as quintas-feiras inspiradoras. Essa mudança de perspectiva não só melhorou o meu humor, triplicou minha produtividade, pois agora todo dia era uma chance de construir meu futuro, não apenas de sobreviver a ele. Falemos de dinheiro. Eu enriqueci no dia em que parei de gastar para parecer rico. Houve um tempo em que eu comprava roupas caras que não precisava, os novos dispositivos que mal usava, e noitadas que drenavam minha conta, mas nada faziam pelo meu futuro. Era tudo fachada, tentando impressionar pessoas que, na verdade, nem estavam prestando atenção. Essa é a armadilha. Você gasta o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não se importam. Quando decidi que valorizava mais a riqueza na minha conta do que a riqueza aparente, minhas finanças mudaram drasticamente. Comecei a entender a diferença entre parecer bem-sucedido e realmente ser bem-sucedido.
A verdadeira prosperidade é silenciosa. Ela não precisa gritar por atenção. Quando parei de perseguir a imagem da riqueza e comecei a buscar a realidade dela, descobri o poder da gratificação adiada e do gasto disciplinado. Também parei de negligenciar minha saúde. Meus amigos, posso dizer por experiência própria, o sucesso tem um sabor melhor quando se tem saúde para apreciá-lo. Antes da minha virada, eu tratava meu corpo como se fosse indestrutível. Pulava refeições, abastecia-me com comida de baixa qualidade e agia como se o sono fosse opcional. Eu pensava que estava ganhando tempo ao cortar caminho na saúde, mas o que eu realmente fazia era drenar meu suprimento de energia, nublar minha mente e limitar meu desempenho. A riqueza não se mede apenas em cifras. Ela também é medida em energia, clareza e longevidade. No dia em que parei de tratar meu corpo como um depósito e comecei a tratá-lo como o ativo inestimável que é, minha produtividade disparou. Eu tinha o vigor para perseguir sonhos maiores, o foco para trabalhar longas horas com pensamento claro e a vitalidade para desfrutar os frutos do meu esforço. A saúde tornou-se o alicerce de todos os meus outros êxitos. Uma das paradas mais importantes foi esperar a motivação aparecer antes de agir. Não me entenda mal, a motivação é ótima quando está presente, mas ela é inconstante. Ela vem e vai como o tempo. A disciplina, por outro lado, é consistente. A disciplina constrói impérios. Eu tive que dizer a mim mesmo, Jim, você vai trabalhar em seus objetivos, quer sinta vontade ou não. Isso mudou o jogo. Porque o sucesso não se importa se você está no clima. O sucesso se importa apenas se você comparece. Parei de aguardar aquela onda mágica de inspiração e, em vez disso, criei o hábito de agir diariamente, mesmo nos dias em que não sentia a menor vontade. Algo incrível aconteceu. Quando você age primeiro, a motivação quase sempre o acompanha. Mas se você espera a motivação antes de agir, pode perder anos da sua vida apenas esperando. Parei de consumir mais do que eu criava. Naquela época eu era uma esponja. Assistia a horas intermináveis de televisão, rolava feeds de notícias, ouvia música, mas não estava produzindo nada de valor. Eu era um consumidor da vida, não um contribuidor. E o mercado não lhe paga pelo que você absorve. Ele lhe paga pelo que você coloca para fora. No dia em que decidi produzir mais do que consumia, minha vida começou a se transformar. Comecei a escrever, a construir, a compartilhar ideias, a criar soluções, a oferecer serviços. De repente, o mundo começou a notar. As oportunidades começaram a fluir em minha direção, porque eu estava dando algo ao mundo, em vez de apenas tirar dele. Foi aí que aprendi esta verdade. O consumo pode entretê-lo por um instante, mas a criação pode enriquecê-lo por toda a vida. Parei de culpar a agenda pela minha falta de resultados. Eu dizia que simplesmente não tinha tempo, mas isso era uma mentira que eu contava a mim mesmo. A verdade é que eu tinha as mesmas 24 horas que todo mundo. Eu apenas não as usava com sabedoria. Troquei horas de entretenimento passivo por horas de aprendizado. Troquei prazer momentâneo por propósito. Troquei a rolagem infinita pela ação intencional. Descobri que, quando você elimina os desperdiçadores de tempo, de repente descobre que tem tempo mais do que suficiente para construir a vida que deseja. Não é sobre ter tempo, é sobre fazer tempo para o que importa. Assim que fiz essa mudança, minha agenda deixou de ser uma lista de distrações e se tornou um projeto para o sucesso. Parei de ser pão duro com minha educação. Por anos pensei, por que gastar dinheiro com livros, cursos ou seminários? Posso descobrir tudo sozinho. Mas aprendi o seguinte, a ignorância é a coisa mais cara do mundo. Você paga por ela todos os dias, em oportunidades perdidas, erros repetidos e progresso lento. Quando comecei a investir em minha mente, minhas habilidades e meu crescimento pessoal, tudo mudou. Cada real gasto na minha educação retornou multiplicado.
Percebi que uma boa ideia, uma nova competência ou uma conexão-chave obtida ao investir em si mesmo pode gerar um retorno vitalício. O melhor investimento que você fará é no seu próprio desenvolvimento. Porque, ao contrário de bens materiais, conhecimento e habilidade não podem ser tirados de você. Parei de fingir que amanhã era um plano real. O amanhã é um impostor. Ele lhe promete tudo, mas não entrega nada. Passei anos dizendo a mim mesmo que começaria a dieta amanhã, abriria o negócio amanhã, começaria a poupar amanhã. Mas o amanhã nunca chegava. A verdade é que se algo é importante o suficiente para mudar sua vida, você deve começar hoje. Não na próxima semana, não quando for conveniente, não quando se sentir pronto. A mudança da mentalidade do algum dia para a ação do hoje me transformou de um sonhador em um realizador. Ensinou-me que o progresso não é construído sobre boas intenções, é construído sobre ação imediata. Quando parei de esperar o momento certo e comecei a fazer o momento certo, meu impulso tornou-se imparável. Parei de ter medo de falhar publicamente. Antes da minha virada, eu queria que tudo estivesse perfeito antes de tentar. Dizia a mim mesmo que estava me preparando, quando na verdade estava procrastinando. O perfeccionismo é apenas a procrastinação vestida de gala. A verdade é que não se aprende a nadar sem entrar na água, e não se pode vencer sem arriscar a derrota. No dia em que me permiti falhar, parecer tolo, ser um iniciante, foi quando comecei a aprender rápido e a avançar. Percebi que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. Cada falha se tornou um degrau, cada constrangimento uma lição, cada rejeição um redirecionamento. Quando você deixa de temer o fracasso, começa a abrir portas que antes estavam trancadas. Parei de viver sem um plano por escrito. Durante anos, meus objetivos eram apenas ideias vagas flutuando em minha mente. Mas um objetivo não escrito não passa de um desejo. No dia em que comecei a registrar exatamente o que eu queria, por que eu queria e como planejava conseguir, algo se encaixou. Minha visão tornou-se concreta. Minhas prioridades ficaram claras. Minhas ações tornaram-se focadas. A névoa da incerteza se dissipou e, de repente, eu tinha um mapa, em vez de apenas um sonho. Um plano escrito não assegura o sucesso, mas assegura a clareza. E clareza é metade da batalha. Com um plano em mãos, eu podia medir meu progresso, ajustar o curso e manter o comprometimento, mesmo quando os desafios surgiam. Parei de achar que pequenos hábitos diários não importavam. Eu acreditava que a riqueza viria de uma grande tacada, um ganho na loteria, um acordo de sorte ou uma única oportunidade gigante. Mas a verdade é que a prosperidade é construída através de pequenas e sábias escolhas, feitas consistentemente ao longo do tempo. Cada decisão de poupar em vez de gastar, de aprender em vez de desperdiçar tempo, de agir em vez de procrastinar, tudo isso se soma. O dia em que parei de subestimar o poder da disciplina diária foi o dia em que minha vida começou a render juros a meu favor. Assim como os juros crescem silenciosamente em uma conta bancária, o sucesso cresce silenciosamente através dos hábitos diários que você mantém. Eles são invisíveis no momento, mas são imparáveis com o tempo. Parei de ignorar minhas conexões. Tornei-me intencional sobre com quem eu passava meu tempo. Comecei a buscar mentores que haviam alcançado o que eu desejava. Li biografias de grandes pensadores e líderes. Envolvi-me com pessoas cujas expectativas sobre si mesmas e sobre mim eram mais altas do que aquelas a que eu estava acostumado. Aprendi que você se eleva ao nível das expectativas do seu círculo. E quando você convive com pessoas que pensam grande, alcançam mais e exigem mais de si mesmas, você não tem como evitar o crescimento. Seu ambiente é uma força silenciosa. Ele pode impulsioná-lo para frente ou puxá-lo para trás.
Assim que mudei o meus resultados mudaram com ele. Parei de dar 50% de esforço esperando 100% de resultados. A vida não opera assim. Por muito tempo, eu fazia as coisas pela metade e depois ficava frustrado quando as recompensas não vinham. Mas a verdade é que o universo responde ao comprometimento, não à conveniência. No dia em que decidi entregar tudo o que eu tinha a tudo o que eu fazia, mesmo nas pequenas tarefas, foi quando comecei a ganhar confiança para as oportunidades maiores. A excelência nas pequenas coisas gera a excelência nas grandes. Quando adotei a mentalidade de que cada tarefa merecia meu esforço total, meu trabalho começou a abrir portas que eu nem sabia que existiam. Parei de jogar para não perder e comecei a jogar para ganhar. A maioria das pessoas passa a vida na defensiva,